Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semana que estamos aqui juntos para falar um pouquinho do amor de Jesus, para o conhecer mais através das Escrituras, através daquilo que Ele tem para ministrar nos nossos corações. E hoje, como vocês já viram, nós vamos falar sobre algo que o Senhor nunca e jamais irá obrigar você a fazer. E o que será essa coisa? E para este tema, o livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 36, que diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Nós sabemos que quando Moisés ele liderava o povo, o caminho ali em direção à terra prometida, o Senhor deu as tábuas da lei e o Senhor entregou os 10 mandamentos. Mas quando Jesus veio e os fariseus que sabiam muito da lei, que sabiam tudo que Deus tinha deixado para Moisés e que eles viviam essa lei, ele veio ali como se fosse jogar uma armadilha para Jesus e disse assim: Jesus, qual é o maior mandamento? E o Senhor, com toda a sabedoria e graça que vinha de Deus, porque Jesus e Deus e o Espírito Santo é só um. E ele, sabendo do que tinha o coração daquele fariseu, ele disse assim: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E nós sabemos que o segundo é amar o próximo como a nós mesmos, que isso inclui todos os outros 10 mandamentos. Se nós formos ver realmente, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós conseguimos viver todos os 10 mandamentos, nós conseguimos obedecer todos os 10 mandamentos. Mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós olhamos, parece algo tão difícil, tão duro. Às vezes nós podemos olhar e dizer assim: nossa, até pode ser um pouco arrogante. Como é que Deus quer que nós o amemos sobre todas as coisas? Por que Deus precisa que nós o amemos sobre todas as coisas? Mas Deus, onisciente, onipresente, onipotente, o Rei do universo, o dono do mundo, foi Ele que nos criou, foi Ele que criou tudo que existe, tudo que há, foi criação dele. Só com a sua palavra Ele criou. E nós podemos olhar e dizer assim: mas por que esse Deus tão maravilhoso, perfeito, por que Ele precisa que nós o amemos? A verdade é que Ele não precisa que nós o amemos. Ele não é um Deus carente, Ele não é um Deus que se sente rejeitado, Ele não é um Deus que fica emburrado quando nós não o amamos, não. Ele não é como nós, Ele é o Deus. Então Ele não precisa que nós o amemos, mas nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas, para que realmente nós possamos viver uma vida abundante, a nossa vida em plenitude, só quando nós o amarmos. E como Ele sabe disso, como Ele nos conhece, mesmo antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. E como Ele sabia que para nós termos uma vida feliz, para nós podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, nós precisaríamos de colocar Ele em primeiro lugar. Nós precisaríamos de amá-lo sobre todas as coisas. Você até pode dizer assim: Kézia, mas é algo tão difícil. Eu sei que é algo difícil. Eu também tenho vivenciado isso. Todos os dias é um novo dia para mim. Todos os dias é uma nova oportunidade que eu digo assim para Deus: Deus, me ensina a te amar mais. Me ensina a estar mais perto de ti. Senhor, eu quero amar-te sobre todas as coisas. Eu não quero que nada ocupe seu lugar na minha vida. Porque eu sei que quando outras coisas ocupam o seu lugar na minha vida, eu não consigo ser feliz. Eu sofro desilusões. Eu sofro frustrações. E aqui também na palavra de Deus, em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Esse versículo é um versículo muito claro sobre quando nós temos a dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas? Como nós podemos, na prática, no nosso diário, todos os dias, nós colocarmos a Deus acima de qualquer coisa? Aqui a palavra de Deus em Jeremias diz: se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o iremos encontrar. Se nós continuarmos a buscar a Deus de todo o nosso coração, sedentos e dizendo assim para Ele: Deus, eu ainda não consigo te colocar em primeiro lugar. Os problemas da vida, as dificuldades da vida, os prazeres da vida têm ocupado o seu lugar na minha vida. Mas, Senhor, eu desejo te amar de todo o coração. Eu quero muito que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Por isso, Senhor, me ensina, me direciona a te amar. Vocês sabiam que o maior interessado em nós o amarmos em primeiro lugar é Ele mesmo? Ele nos criou para isso, mas como eu já disse, Ele não vai nos obrigar a fazer isso. Ele jamais irá nos obrigar a amá-lo sobre todas as
as coisas. Mas a verdade é que ele vai nos seduzir com o seu amor. Ele vai nos encontrar e ele vai nos mostrar como ele é maravilhoso, como ele é perfeito, como ele nos ama, mesmo nós não sendo perfeitos. Como ele nos escolheu antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Então ele vem com seu amor, ele vem através da sua palavra mostrando como o melhor caminho é amá-lo sobre todas as coisas. Mas mesmo assim, depois disso tudo, se nós decidimos não amá-lo, ele não irá nos obrigar. Ele deixará nos ser livre, deixará nós vivermos as nossas escolhas, deixará nós vivermos os nossos caminhos, mas ele continua aqui dentro de nós e continua tentando nos seduzir por esse amor, porque ele sabe que esse amor é a melhor escolha. Ele sabe que nós colocarmos ele em primeiro lugar é a nossa melhor escolha. Por isso ele estará sempre nos mostrando o seu amor, nos mostrando a sua misericórdia, para que nós venhamos enxergar que amá-lo sobre todas as coisas é a nossa melhor escolha. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos alguém que foi chamado segundo o coração de Deus, Davi. Às vezes, quando nós lemos Salmos e eu vejo a intimidade que Davi tinha com Deus, e eu lembro que um dia eu falava assim pra Deus, Deus, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. E às vezes dentro de mim eu até pensava assim, meu Deus, eu acho que Davi, ele foi um filho predileto, né? Ele foi um filho querido, ele era um filhinho ali, né? Diferente. Nós brincamos muito, né, na nossa vida comum, que os pais às vezes têm os seus filhos prediletos, e às vezes eu olhava pra Davi e disse, não, Davi, ele só pode ter sido um filho predileto. Mas Davi, ele não era um filho predileto. Deus não amou mais Davi do que ele nos ama a nós. A verdade é que Davi era um filho dedicado. Davi, ele amou a Deus sobre todas as coisas. Quando nós lemos a história de Davi, nós vemos o que Deus fez na vida de Davi. E se assim como eu, você pensou que Davi era o seu filho predileto? Quando você lê Salmos, quando você vê aquele amor que Davi tinha por Deus, como Davi sempre colocou Deus sobre todas as coisas, você vai entender por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque Davi era simplesmente muito bom de arrependimento, porque Davi reconhecia as suas falhas. Davi, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Em um salmo, Davi fala assim para Deus, Deus, o Senhor pode me tirar tudo, só não me tira a tua presença. Davi era um rei daquela época. Davi era um homem de grande poder e autoridade. Eu vivo na Inglaterra que nós temos um rei. O fato de nós termos um rei e uma rainha não nos torna escravos. Mas naquela época, se o rei determinasse que você seria um servo dele no palácio, você teria que deixar tudo que você estava fazendo. Você teria que deixar a sua família para poder servir o rei. E Davi dizia assim, Senhor, tira-me tudo. O Senhor pode me tirar o reinado, o Senhor pode me tirar as minhas riquezas, mas eu só não quero que o Senhor tire de mim a tua presença. Davi amava a Deus sobre todas as coisas. E como Davi amava a Deus sobre todas as coisas, Deus não tinha nenhum problema de dar tudo que ele tinha para Davi. Davi foi um homem feliz. Davi foi um homem de muitas riquezas. E além disso tudo, o maior que Davi tinha era intimidade com Deus. Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Será que Deus tem nos chamado? Deus tem nos alertado sobre isso que Ele quer que nós vivamos? Talvez nós conhecemos a Jesus há muitos anos. Talvez nós seguimos uma religião há muitos anos. Mas será que mesmo nesse servir a Deus na igreja, em uma comunidade, será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Será que nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Será que nós temos amado Ele não pelo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é? É isso que o Senhor quer de nós. Porque Ele sabe que se nós o amarmos sobre todas as coisas, todo o resto, Ele pode nos entregar, Ele pode nos dar coisas, Ele pode nos dar riquezas, que aquilo não roubará o nosso coração. Que nós sejamos como Davi, que nós todos os dias possamos buscar amar a Deus sobre todas as coisas. E que assim como Davi, quando nós pecarmos, que nós possamos correr aos pés do Senhor e dizer assim, Senhor, eu falhei. Talvez hoje eu coloquei os prazeres da minha carne, os prazeres do mundo, os prazeres da vida no teu lugar. Mas, Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina a te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu sei que é isso que tu tens para mim, porque o Senhor me ama e sabe que se eu te colocar acima de todas as coisas, a minha vida será diferente.
Por isso, se você tem essa dificuldade, se você não tem conseguido colocar a Deus em primeiro lugar, peça a Ele isso. Ele é o maior interessado. Ele quer que você o ame mais, que você o ame sobre todas as coisas. E Ele é tão maravilhoso, tão paciente, e Ele nos conhece tão bem, que Ele está disposto a caminhar conosco nesse amor. Ele está disposto a estar conosco nessa caminhada de cada dia mais, nós o amarmos mais e colocarmos Ele acima de todas as coisas. É isso que Ele tem para nós. Este era o vídeo de hoje. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha falar no seu coração e que a cada dia você venha amá-lo mais. Partilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Subscrevam no canal, coloquem like e comentem bastante, porque eu amo ver os comentários de vocês. Que Deus vos abençoe. Beijinhos e até semana que vem, se Deus quiser.